Santo, santo é o nome do Senhor. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, em todo lugar. Nessa noite estão comigo aqui os guerreiros do Senhor, que encararam esse dia que recebeu até neve, mas estamos aqui na casa do Senhor. O Espírito do Senhor vai aquecer os nossos corações nessa noite, nesse lugar. Amados, eu convido vocês a tomarem seus assentos. Pessoal que está nos acompanhando pela internet, eu creio que os irmãos já estão disponibilizando aí no áudio, no monitor, os dados bancários. Se você quiser contribuir para a obra do Senhor, você fique à vontade para entregar a tua adoração na casa do Pai. O Paulo abriu o culto falando de família. Nunca se deu tanta atenção para a família como nesses últimos tempos. Domingo, quando Paulo pregava também sobre família, o meu coração foi movido a meditar novamente num livro que eu gosto muito, que é o livro do profeta Samuel, mas principalmente ver a ação do Espírito de Deus naquele casal, no casal que foram os pais de Samuel. Eu queria convidar você a abrir comigo no livro do profeta Samuel, no capítulo 1. Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim, Sofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Esse homem subia da sua cidade e de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofre e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios.
porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz alguma. Por isso Eli a teve como embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu não sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi a caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Amém? Amém. O título da minha mensagem é: que tipo de casal cria um Samuel? Samuel foi um sacerdote, foi um profeta, foi o último juiz, foi um homem amado pelo povo, foi um servo de Deus. E nasceu e foi levantado pelo Senhor numa época que Israel estava em crise, aonde não se ouvia mais a voz do Senhor, o silêncio havia tomado os céus. Samuel naquela época foi a solução para aquela nação. E aprove Deus dar esse profeta, dar esse homem para aquela mulher. Samuel foi um profeta muito honrado, porque Deus deu a ele o privilégio de ungir os primeiros reis. Ele ungiu Saul e ele separou Davi, o grande Davi, que não precisa apresentação para nós, o grande rei segundo o coração de Deus. Mas como que esse profeta, como que esse sacerdote se formou? Foi criado, foi educado? Que tipo de lar? Ele foi criado num ambiente onde os pais tinham um casamento estruturado. Você viu ali comigo no versículo 8, quando o seu esposo Eucana declara com todas as palavras, com todas as letras, dizendo: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Ele sabia o quanto aquela mulher desejava ter um filho. E ele se comparou a 10 filhos. Eu, seu marido, não sou melhor que 10 filhos. Um pouquinho antes, aqui na mesma leitura, no texto, você viu dizer que ele dava uma porção dobrada para Ana, porque ele a amava. Ele a amava. Então aqui nós temos um marido que amava a sua mulher. E ele não estava interessado se ela tinha ou não tinha filhos, se ela podia ou não podia. Ele amava do mesmo jeito. Ele amava ela com o ventre seco, com a madre cerrada. Ele amava Ana. Mas Ana viveu num tempo que uma mulher não ter filhos, não dar à luz a filhos, não servia para nada. Era um tempo que a mulher tinha uma incumbência, uma missão: gerar filhos, as heranças do Senhor.
Isso era uma coisa tão importante, tão pontual para ela, que a outra, que tinha vários filhos, não deixava por menos. Incomodava, tirava onda dela, irritava. E a Bíblia diz de forma excessiva. Ela realmente devia estar passando por uma luta, uma tribulação muito grande. Eucana amava Ana. Eu pergunto para você, quem é a pessoa mais importante para você? Quem é a pessoa que tem a tua atenção em primeiro lugar? Aquela que é o teu pronto socorro. Aquela em que você confia, aquela que você está próxima, aquela em que você deposita todas as suas inquietações, divide os teus problemas, as suas alegrias, o teu amor. Quem é a pessoa mais importante? Daí você vai me dizer assim, é Deus. Amém? Amém. Deus em primeiro lugar. Mas dentro da tua casa, quem é essa pessoa? É o teu marido? É o teu esposo? Ou são os teus filhos? Ou é o teu filho ou a tua filha? A Bíblia diz que o homem, quando se casa, ele é uma só carne com a sua esposa. Então não existe mais dois. É um. A maior prova de amor para os nossos filhos é ver o amor do pai para com a mãe e da mãe para com o pai. O que sedimenta uma família em segurança é o amor. E isso, nesse casamento, nesse casal, a gente pode ver. Ele declara o seu amor a essa mulher. E no ler o texto você percebe que Ana amava seu marido. Então, você ama o seu marido mais do que a seus filhos? Nós estamos vivendo num tempo que as mulheres têm corrido muito atrás de estudo, de profissão, da sua carreira profissional, do ter um patrimônio, de ter uma bela vida. Primeiro, eu vou chegar onde eu quero, vou estudar tudo o que eu preciso. Depois, eu vou pensar em filhos. Tem acontecido muito, e quando chega o momento dela ter filhos, ela já não consegue engravidar com facilidade. Ela tem problemas. Alguns dias atrás, eu fui ao médico fazer um check-up do ano, e eu não lembro, nós comentamos alguma coisa sobre isso, que cada vez as mulheres engravidam mais tarde. E o médico comentava também sobre o desespero quando uma mulher quer um filho. O desespero de uma mulher para engravidar. Quando ela coloca na cabeça que ela quer engravidar, ela enlouquece. E daí é exame na mulher, é exame no marido, e por que não engravida, e faz e acontece, mas ficam ensandecida, porque querem um filho, porque querem um filho. E o que ele me relatou, eu fiquei impactada. Ele deu um exemplo. Ele disse assim, sabe o que está acontecendo hoje? As mulheres querem filhos. Elas não querem o pai da criança. Elas querem um filho. Porque logo depois que uma mãe que quer tanto filho, ela consegue, não dura um ano, ela chuta o marido. Ela se divorcia. E fica com o filho. Que ela tanto queria. Mas será que ela queria só o filho? Daí ele me contou uma história. Ele disse assim, sabe o que está acontecendo? É o seguinte, então, estão numa ilha deserta, um homem, uma mulher e um filho. O casal e o filho. Vão morrer de fome. Não tem nada. Então os três ali vão morrer de fome. Daí, sobrenaturalmente, aparece um gênio. E o gênio leva duas laranjas. E chega para essas três pessoas e diz assim,
essas duas laranjas, elas têm vida, alimento para a eternidade. Se vocês comerem, não vão morrer. Mas, quem vai escolher para quem dar essas duas laranjas é a mulher. Você escolhe para quem você vai dar. E não pode ser dividida. O que a mulher escolhe? A mulher pega uma laranja e dá para o filhinho. E a outra laranja, ela come. Morra o marido. Por quê? Porque ela tem que ficar viva para cuidar do filho. E o filho é o meu querido. Ele tem que ficar vivo. O marido que morra. Esse foi o exemplo que o médico me deu. Eu saí de lá. Lembra que eu te contei, marido? Eu saí de lá impactada com aquilo ali. Eu digo, nossa, mas está desse jeito. Ele me disse que essa historinha que ele me contou é a realidade dos nossos dias. Morra o marido. Para que marido se eu tenho filho? Eu fiquei impressionada com essa história. Daí eu fui ouvir uma outra história. Vocês já devem ter ouvido falar daquele pastor batista muito famoso, Paul Washer. Ele conta o seguinte: que se ele estivesse num barco, ele, a esposa e os filhos, e esse barco naufragasse, com certeza ele poderia salvar alguém. Com certeza esse alguém seria a sua esposa. Ele salvaria a sua esposa. Mas os filhos iriam morrer. Porque a pessoa que mais importa é a sua esposa. Depois de Deus, a pessoa mais importante é o seu marido. Eu fiquei pensando, olha, a história é bem diferente aqui. E agora? Qual é a história que você tem vivido? A historinha da laranja? Ou a historinha do barco? Quando a gente vive a história do barco, quando a gente se abraça como marido e mulher, quando a gente se estrutura como casal, a gente cria e a gente educa filhos da maneira que o Senhor determina na Bíblia. Que os filhos são como flechas na aljava do guerreiro. Eles estão aqui atrás, ele pega a flecha e ele lança. Então, os filhos são flechas para saírem de perto de você, para serem lançados. Então, o nosso trabalho é ensiná-los a ir, produzir, cumprir a missão, o propósito daquilo que Deus já determinou para eles. Nós temos uma missão. O nosso esposo, o nosso marido tem uma missão. Nós temos uma missão junto com ele. Para quê? Para enviar os nossos filhos, para que eles sejam flecha. Porque flecha aqui nas costas não serve para nada. Flecha na aljava, ela não atinge alvo. Ela não vai a lugar nenhum. Ela fica grudada. Fica ali, chupim, montado. Comendo da tua mão o tempo inteiro, dependente, sanguessuga. Bebezinho, bebezão. Um eterno barbado, uma eterna criança. 50 anos na cara, um bebezão. É para ir. Não é para se apegar. Lá em Mateus, no grande mandamento que o Senhor nos ensinou, ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E esse é o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Em primeiro lugar, você vai amar a Deus. Em segundo lugar, o teu próximo.
Mas não vamos viajar na maionese que o meu próximo é o mendigo. O meu próximo é quem está do teu lado. O meu próximo é o meu próximo. Na minha casa, o meu próximo é o meu marido. São os meus filhos, na tua, da mesma forma. Se você não é casado, é o teu pai, é a tua mãe, é o teu próximo. Só 2 mandamentos Jesus disse. Os 2 grandes mandamentos determinados, registrados pelo Senhor Jesus. Esses 2 mandamentos. Então, é para amar quem está próximo. Então, realmente, amar a sua esposa, o seu marido, é um grande mandamento. Quando a tua filha ver a maneira que o pai dela ama a mãe dela, ela vai começar a aprender e a ver o exemplo de um futuro marido que ela quer ter. Porque ela não vai aceitar homem nenhum pior do que o pai dela. Muito pelo contrário. Ela vai querer um homem melhor do que o pai dela. Quando ela vê a maneira que a mãe é tratada, ela vai entender que o pai dela é um bom exemplo de marido. Quando o filho vê a maneira que a mãe trata um pai, honra um pai, ele vai olhar e vai dizer assim: é assim que eu quero uma mulher para mim, igual a minha mãe. Nós, pais, somos exemplos daquilo que os nossos filhos vão procurar como maridos, como esposas. Eles não vão procurar em outro lugar, porque é dentro daquela casa, daquelas 4 paredes, que eles vão enxergar o que eles precisam. E é ali que você vai educar. É ali que você vai começar a lançar aquela flecha. É ali que eles vão começar a formar no seu coração aquilo que Deus tem preparado, no sentido de homem da minha vida, mulher da minha vida, semelhantes àquele que está próximo. Mas existe algo que é complicado hoje da gente segurar, que é a questão da nossa inteligência emocional. Vamos dar uma olhadinha nesse texto sobre isso, ó. Você já parou para pensar nessa Ana? Ela era estéril, ela estava atribulada, angustiada, profundamente triste de não poder dar filhos, mesmo amada. Ela poderia ser uma mulher revoltada, porque o marido dela tinha outra mulher. Se fosse hoje, ia ser um pandemônio. Porque ela era amada, mas ele tinha outra. E tinha filhos com a outra. Ela podia ser uma mulher revoltada, porque ela estava numa situação desvantajosa. Mas não é isso que a gente vê. Ela poderia ser horrível, porque as ofensas da rival eram excessivas, machucavam. Ela podia pegar tudo aquilo que a outra dizia para ela e guardar no seu coração e derramar amargura, e ser uma mulher horrível, porque era amargurada e deixava entrar no seu coração o que vinha da boca da outra. Foi chamada de bêbada dentro da casa do Senhor. Estava lá chorando, clamando ao Senhor, e foi chamada de bêbada pelo sacerdote, pelo pastor da igreja. E nem saiu de lá enfurecida. E nem avançou nele quando ele chamou de bêbada. Muito pelo contrário. Ela disse: não, meu Senhor, não pensa isso de mim. Eu sou aqui uma mulher atribulada de coração. Eu não tomei vinho, eu não bebi bebida forte. Fui educadíssima com ele. Ana encarou tudo isso e se derramou aos pés do Senhor. E ela se mostrou uma mulher curada. Ela se mostrou uma mulher curada com tudo isso. Ela não estava em revolta com Deus.
Ela não estava em revolta com o marido, com a Penina. Ela não estava em revolta com a situação. Ela era uma mulher curada. Uma mulher cheia de fé, que sabia aonde chegar, aonde buscar. Ela orou e ela ganhou aquele filho. Quando ela ganhou aquele filho, vocês imaginam a alegria daquela mulher. Daí eu fiquei pensando na Ana de hoje com um filho hoje. Aquelas Anas hoje que seguram os filhos, morro o marido, eu fico filho. Não. O que ela fez? Ela disse, se o Senhor me der esse filho, eu vou entregá-lo de volta ao Senhor. Ela criou uma criança que ela queria muito, ela criou para o Senhor. A Bíblia diz que ela desmamou. Primeiro ela desmamou. Acredita-se que ela deve ter entregue essa criança na casa do Senhor de entre 3 e 5 anos de idade. Gente, era o filho que ela queria. Ela entregou o que ela mais queria. Com certeza, ela educou essa criança, ele sabendo o que ia acontecer. Ela educou ele para ser entregue na casa do Senhor. Ele não foi abandonado lá. Ela não mentiu para ele. Todos os dias da vida dela, ela profetizou sobre aquele menino e ela ensinou. Um dia, você vai sair aqui do lado da mamãe e você vai ir servir na casa do Senhor. Esse é o teu propósito. Mas sua criança e o marido? Ele tinha o filho da mulher amada. O marido acabava de ganhar um varão, um filho homem, Deus deu. Naquele ventre seco, ele deu um filho dele para a mulher que ele ama. Com certeza o filho que ele ama. E ele concordou com o propósito dela. Ele assinou embaixo. Essa mulher, ela cuidou do ensinamento daquele menino e do marido. Ela administrou tudo aquilo, porque aquele filho ia ser entregue. A gente não vê nesse texto uma palavra de Elcana no sentido de ter sido surpreendido com a decisão dela. Muito pelo contrário, ele disse que se faça como você firmou o compromisso com Deus. Depois dele ser desmamado, nós vamos entregar ele ao Senhor. Você já imaginou? Ela de mãozinha dada lá com o menininho, com o Samuelzinho, chegar na porta do templo, aonde tinha um profeta, aonde tinha um sacerdote, com uma casa virada do avesso, que os filhos aprontavam todas, que o povo todo sabia que eram homens pecaminosos, que eram homens maus, que desonravam o Senhor. O Senhor não falava mais com Eli. Era um homem que estava no descrédito com Deus. E foi nesse lugar, para esse templo, que Ana levou o precioso filho que o Senhor deu. Se fosse hoje, você já imaginou como é que a gente iria deixar um filho no lugar desse? Não tem como. Mas ela tinha tanto do Senhor no coração dela. Ela era uma mulher tão curada, resolvida no Senhor, que ela tinha convicção que os desígnios do Senhor estavam sendo cumpridos na vida daquele menino e na vida dela. Quando nós somos ofendidos, tem coisas que a gente ouve, que a gente pode tomar para si, e daí vira raiz de amargura. Mas essa mulher, ela resolveu, ou ela ouvia, mas ela resolveu não guardar. Ela resolveu não reagir. E ela se manteve dessa forma. Ela estava curada. Ela conseguiu preparar o filho.
ela conseguiu preparar o marido, ela conseguiu preparar a família dela para aquilo que ia acontecer. Decida não ser ofendido. Você decide se vai se ofender. A gente não precisa se ofender se nós não quisermos. Nós não precisamos nos angustiar com esse tipo de coisa, se nós decidirmos não fazer isso. Mas como criar um filho como Samuel? Como criar um filho como Samuel? Outra coisa que um filho precisa ver dentro de uma casa, além de ver um lar estruturado, onde pai e mãe se amam, onde o amor entre o casal é o principal. O que precisa acontecer é que essa família tenha uma inteligência emocional, ou seja, feridas curadas, pessoas resolvidas. E isso é uma consequência do amor que está dentro de casa. Porque quando a gente se ama, a gente se cuida. Se eu olhar para o meu marido e ver que ele não está bem, eu vou perguntar por quê. Nós vamos conversar, nós vamos orar, nós vamos nos ajudar. Da mesma forma, eu sei que ele vai fazer comigo. Isso é forma da gente curar problemas, curar palavras malditas, curar situações que nos afligem todos os dias. Entre um marido e uma mulher, não existe solução mais divina do que uma boa conversa, um bom diálogo, um diálogo franco e transparente. Isso traduz muita coisa. Isso reflete no casamento, reflete nos filhos. Uma cumplicidade, uma transparência. Quantas vezes eu lembro, quando os nossos filhos eram pequenos, que hoje são grandes, está um pouquinho diferente, mas eles nos perguntavam alguma coisa na sala e a gente dizia, vocês esperem aqui um pouquinho. Nós vamos lá dentro, vamos conversar e depois a gente volta e vai dizer se pode, se não pode, como é que vai ser. Não era assim? Por quê? Nós dois é que temos que estar juntos. Nós é que temos que decidir. Nós sabemos como é que vamos fazer. Eles não. É nós. Nós temos que estar seguros para cuidar deles. Nós temos que estar alinhados. Precisamos queimar por Deus. Um lar estruturado. Emoções curadas. E queimar pelo Senhor são 3 coisas que os nossos filhos precisam ver para conseguirem alcançar o alvo. Eu lembro quando meu filho saiu de casa, ele saiu cedo de casa. Ele dizia, mãe, eu vou jogar tênis fora de casa. E eu dizia, capaz, vai orando. E ele deve ter orado. Porque no dia que ele chegou para mim e decidido e disse que ele ia sair de Passo Fundo, ia sair da nossa casa porque ele ia para outro lugar para jogar tênis, o meu coração estava preparado. Eu me surpreendi com a minha reação. E a primeira vez que eu deixei ele na cidade onde ele foi treinar, eu lembro que no momento que a gente se despediu, nós oramos. Mas a minha oração não era por ele. A minha oração era para Deus. Deus, cuida do meu filho. Cuida do filho que o Senhor me deu. Os meus olhos não vão mais estar olhando para ele. A minha boca, a minha mão não vai cuidar mais dele, porque eu vou estar longe. Mas Deus, eu confio em
inteiramente em ti. Eu sei que os teus olhos, que os teus ouvidos, que a tua graça vai estar sobre ele no lugar do mundo que ele estiver. E eu confio em ti. E foi assim que eu vivi todos esses anos. Fazem quase 10 anos que ele mora fora de casa. E eu não sofro. Eu não sofro. Eu não tenho uma angústia. Eu não sou atribulada. Eu tenho paz no meu coração. Porque eu confio em Deus. Porque eu oro para Deus. Porque eu sou resolvida em Deus nisso. Porque Ele foi Deus que me deu. Ele é meu porque Deus quis primeiro. Ele é de Deus. Eu sou mordomo. Deus me deu o prazer e a honra de ter esse filho maravilhoso. Eu lancei essa flecha. Continuo orando pela vida dele. Continuo orando pelo meu filho. Mas, acima de qualquer coisa, eu oro para que Deus ouça sempre a minha oração. E assim eu tenho vivido. Alguns dias atrás eu falei com um pai que está mandando seu filho para os, não sei, é um país estrangeiro, eu não lembro para onde. E quando eu falei, o meu filho também mora fora. Na hora ele me olhou e disse assim, e como que tu aguenta? Como tu aguenta um filho tão longe? Eu disse, olha, vai ser a hora que você vai saber se o treinamento que você deu dentro da tua casa foi bom ou não. Agora, ele vai fazer aquilo que você treinou dentro de casa. O que você fez com ele? Ele está preparado para viver em outro país? Ele está preparado para aguentar os desafios? Os problemas, as dificuldades? Que não vai ter mais uma mamãe e um papai em volta para assessorar? Se você preparou ele, vai dar tudo certo. Inclusive eu comentei com ele a oração que eu fiz para Deus. Aquele homem ficou impactado. Porque quando eu falei isso para Deus, eu notei que o semblante dele se entristeceu. Quando nossos filhos nos veem derramados na presença do Senhor, buscando ao Senhor, com choro, com lágrimas, com adoração, com transparência, com verdade, não com hipocrisia, que aquilo que ele vê você pregando aqui no altar, ele enxerga dentro de casa. Hoje eu estou numa sinuca de bico aqui, né? Estou com a família inteira aqui, me escutando. São testemunhos da minha vida lá em casa. Quando meu marido sobe aqui, eu sou testemunha do que ele tem pregado. Muitas vezes a gente não faz tudo que a gente prega aqui, mas a gente prega para a gente também. Porque tem coisas que a gente ainda está lutando para servir melhor a quem está próximo de nós, a quem a gente ama. Quando Ana entregou Samuel a Eli, quando entregou na casa do Senhor, ela cantou. Ela entregou o seu filho e disse assim, então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Rocha, não há nenhuma igual como o nosso Deus. E assim ela ia. Então, como que ela entregou o filho na casa do Senhor chorando? Triste, amargurada? A criança chorando, se escabelando, não quero ficar. Não é nada disso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ela entregou e ela salmodiou. Ela cantou, ela se alegrou, ela jubilou na presença de Deus. Feliz com a entrega. Quando ela terminou essa oração, o profeta de novo
vai, porque Deus vai te abençoar com muitos filhos. E Deus abençoou ela com muitos filhos. E todo ano ela voltava até Siló. E ela levava uma túnica nova para Samuel, que ia crescendo. E ela ia trocando a túnica dele. E ela ia vendo o filho, a flecha, crescendo, atingindo o alvo. Certa do que ela tinha feito, ela entregou seu filho por amor. Vocês já viram isso antes, né? Vocês conhecem alguém que entregou seu filho por amor? Eu vejo muito da personalidade de Deus, da natureza de Deus nessa mulher. Ela deu o que ela queria de melhor. Ela deu o que ela queria muito. Ela deu o que ela tinha de mais precioso. E Deus devolveu, porque Deus abençoou aquele ventre com muitos filhos. Quanta lição daquela mulher, daquele homem que não atrapalhou os planos de Deus. Como criar filhos como Samuel? Samuel foi um homem íntegro na casa do Senhor. Um servo. Quanta coisa aquele homem fez. Julgou, profetizou. Teve épocas que ele reinava. Diz que quando ele faleceu, o povo chorou, o povo pranteou. Porque ele era um servo aprovado. Ele era um querido. E foi enterrado na sua casa. Deixou história, fez história. Mas ele foi entregue um dia por uma mulher que teve um compromisso com o Deus Altíssimo, que sabia o que estava fazendo. Quantas coisas nós aprendemos com os nossos filhos. Como é bom, como é precioso nós ficarmos perto deles. Eu vejo cada vez que o Paulo sobe, o Paulo fala do que ele aprendeu com as meninas, do que ele aprendeu com o Cauê. Sempre tem uma coisinha diferente. A mesma coisa esses dias, a gente viajou em família, teve uma oportunidade de ficar junto, um tempo muito bacana. Durante a viagem, quanta coisa eu aprendi com aqueles dois ali, porque entre coisas sérias e aquela tiração, né, a gente se diverte, mas eles dizem umas verdades pra gente. Eles dizem. E eu fiquei pensando, que coisa linda, eu poder agora ser ministrada pelos meus filhos. Aprendi muito com eles, muito. Tenho aprendido, eu sou corrigida, constantemente corrigida pelos dois. Eu louvo a vida deles por isso, eles me corrigem o tempo inteiro. E eu louvo a Deus pela vida preciosa de cada um deles. E eu louvo a Deus pelo precioso marido que Ele me deu, que me ama e que eu amo tanto. Eu nunca canso de dizer que eu amo mais o meu marido hoje do que eu amava quando eu casei com ele. Gozado, né? Quanto mais velho, mais amor. Quanto mais tempo junto, mais a gente se conhece, mais fortalecidos estamos. E eu penso que essa segurança da nossa união, do nosso amor, é que frutifica a nossa casa. É aquilo que está ali no grande mandamento do Senhor. Amai a Deus sobre todas as coisas. E amai o próximo da mesma maneira. O que eu quero dizer para você essa noite, que se a prioridade da tua casa hoje está em cima dos teus filhos, muda o foco. Não é isso que Deus quer para ti. Não é isso que Deus quer. Nossos filhos não são ídolos, não devem ser idolatrados. Porque nós não sabemos os propósitos de Deus para eles. Os nossos filhos são heranças do Senhor. Querem ser usados pelo Senhor. E nós temos um tempo com eles. E nessa noite eu quero convidar você a pensar no avivamento da igreja dessa forma. Porque não existe outra maneira da gente mudar a realidade do mundo hoje. Nós sabemos dizer, esse mundo está perdido. Como criar o meu filho no meio desse mundo?
O que vai ser? Será que ainda é bom ter filhos para viver nesse mundo do jeito que a coisa está? Que vem esse avivamento. Mas o avivamento, ele não vai vir dos céus. O avivamento, ele simplesmente vai acontecer, vai dar um boom e vai avivar toda a terra. Não, o avivamento vai começar dentro das nossas casas. Lá na minha, lá na tua. Dentro da ordem que o Senhor estabeleceu. Marido, amem suas esposas acima de qualquer outro amor. Filhos, respeitem seus pais. Honre seus pais. Esposas, honrem seus maridos. Baseado nisso, que parece tão simples e tão rebatido e tão batido, é que vai acontecer o avivamento. Na minha casa tem avivamento. Tem na tua, né, Paulo? Tem na tua. Tem na tua, pastor? É assim, vai ser assim, de avivamento em avivamento, que nós vamos incendiar. Vai ser assim que a igreja vai queimar. Vai ser assim que a igreja do Senhor vai avivar por inteiro. É no princípio. Deus está do princípio ao fim. E foi lá no princípio que ele começou com um homem e com uma mulher. E ele disse, vocês dois vão ser um. Então esse um, é essa família, é isso que ele queria. Deus não se importa com coisas, Deus se importa com vidas. Deus se importa com gente, Ele vai te usar para cuidar dos seus. A Bíblia nos diz que aquele que não cuida dos seus, da sua casa, é pior do que o ímpio, do que o descrente. A tua prioridade é cuidar dos seus. O seu marido em primeiro lugar, os seus filhos. Cuida da tua casa. Aviva a tua casa. Derrama na presença do Senhor. Se o teu filho e a tua filha não vê você se derramando na presença do Deus Altíssimo, como ele vai aprender a fazer isso? Como ele vai aprender que Deus é o Senhor de todas as coisas? Como ele vai aprender que tudo procede do Pai? Que no momento que ele estiver sozinho no outro lado do mundo, aonde você não sabe onde ele está, o que ele vai fazer sem você? Você ensinou a ele que tem um Deus? Eu creio que o meu filho, aonde ele estiver, ele pode olhar para o céu e ver o Deus que ele serve e que os pais dele ensinaram ele a servir. O que vamos deixar para os nossos filhos? Imóveis, bens. O que vamos deixar para os nossos filhos? A maior herança. O conhecimento de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. O temor do Pai. Para que se um dia seja preciso, eles possam chegar na presença de Deus e clamar: Senhor, eu sou o Joãozinho, filho lá do seu José. Ele era teu servo. Ouviu a minha oração. Meu pai te servia, minha mãe te servia. Eles me ensinaram que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, meu Senhor, meu Salvador. É isso que você vai deixar para o seu filho. O avivamento no coração de cada um deles. Essa tem sido a minha oração como mãe. Que os meus filhos jamais se apartem do coração de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos criar filhos como Samuel. Vamos criar filhos que profetizem, que sejam sacerdotes, que honrem ao Senhor acima de todas as coisas. A solução para o nosso mundo
são famílias, casais, que criam Samuéis. Oh, Senhor amado, nos ensina, Senhor, a mostrar aos nossos filhos que a eternidade, ela pode começar agora. Senhor amado, que a gente não esteja vivendo, esperando a sua volta para vivermos a alegria da eternidade. Senhor amado, podemos viver a eternidade todos os dias na nossa casa. A vida eterna não é aquilo que está por vir, mas é o que vem quando Cristo reina nas nossas vidas. A salvação começa agora. Essa realidade futura nós podemos experimentar hoje, redimidos com Deus, e termos um estilo de vida abençoado, um estilo de vida cheios do que teremos na eternidade. Que os nossos lares, Senhor, que as nossas famílias, elas tenham esse alvo, a eternidade hoje dentro das nossas casas, Senhor. Oh, Pai, derrama nos corações das mulheres a mesma fé, a mesma ousadia de Ana, Senhor. Mulher resolvida contigo. Mulher que senão não se abalava com palavras, com ofensas, com acusações. Mulher que entendia que veio ao mundo com o propósito de cuidar da sua casa, da sua família, de gerar filhos. Na hora certa o Senhor honrou. No momento que ela realmente se entregou, se colocou, Senhor, à sua disposição. O Senhor ouviu o seu clamor. Senhor amado, nos ajuda como pais a fazermos a coisa certa. Nos ensina a educar, nos ensina a criar, a disciplinar, Senhor amado, a dar direção. Nos ensina a lançar as nossas flechas de maneira correta. Que a gente possa olhar para trás e ver nossos filhos crescendo, felizes, seguros, abençoados, procurando, Senhor amado, buscando mulheres de Deus para suas vidas, homens de Deus para suas vidas. E que não estejam por aí perdidos, indo como folha seca no vento para qualquer lado, Senhor amado. Deus, eu clamo que nessa noite o Senhor esteja, Senhor, fazendo algo sobrenatural nas famílias da nossa igreja. Que o avivamento realmente comece na nossa casa. Que se multiplique esse avivamento. Que ele brilhe nas nossas casas. Que a gente possa ser uma luz. Que a gente possa ser, Senhor amado, aquilo que o Senhor definiu para nós. Filhos aprovados, Pai. Nós temos um exemplo maravilhoso do Senhor Jesus. Podemos olhar nele tudo aquilo que o Senhor determina que façamos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos mulheres melhores, homens melhores, filhos melhores.
Obrigada, Pai. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada vida que está aqui nessa noite. Eu clamo, Pai, que o Senhor esteja falando com cada coração aqui. Que o Senhor esteja derramando, Senhor, da sua graça, da sua misericórdia. Que a gente possa meditar nessas palavras. Palavras da tua Bíblia Sagrada. Palavras para a nossa edificação. Eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito nessa igreja. Tem usado esse púlpito para aprendermos da tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo derramado Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor, pelo cuidado conosco. Quero te agradecer e clamar que o Senhor leve cada um de nós em segurança para os nossos lares. Que o Senhor derrame a todos da sua graça, misericórdia e bondade. Tem misericórdia, Senhor amado, desse povo que está aflito nas ruas, diante de todo esse frio. Senhor amado, move, Senhor, corações para doações de roupa, de agasalho, de comida, Senhor amado. São tempos difíceis, mas nós sabemos, Pai, que podemos ajudar, estender a mão aos nossos próximos. Deus nos abençoe, que a gente possa ir para nossas casas na paz e na graça do Senhor Jesus. Sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. Sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem.